Olá, amigos e amigas, conforme prometido, só que um pouco atrasado, eu vou começar a passar o perfil dos 37 ministros e ministras do atual governo. E lembrando que quando eles foram indicados, eu ouvi de algumas pessoas partidárias do ex-presidente que disseram que cada novo ministro tinha 200 processos nas costas. E eu já aqui retruquei, disse que não é bem assim, mas vamos checar isso. É o que eu estou fazendo, apenas para efeito de esclarecimento. Aqui não estamos falando mal de ninguém, estamos falando do currículo, do perfil de pessoas públicas, e nós, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, enquanto contribuintes de altas cargas tributárias, temos sim o dever e a obrigação e o direito de conhecer as pessoas que vão lidar com os trilhões de reais que nós pagamos de impostos anualmente. É um direito sagrado e constitucional e até universal nosso. Dito isso, eu escolhi aleatoriamente. Antes eu ia escolher pela relação que foi publicada na imprensa, na sequência que foi publicada na imprensa, mas acabei optando por escolher a Margareth Menezes, que é uma cantora conhecida, que foi nomeada pelo Lula como ministra da Cultura. E eu imaginei que essa, entre alguns outros e algumas outras, não teria problema nenhum em termos de processo, era uma cantora, enfim. Ledo engano. Aí eu resolvi pesquisar o currículo da moça e descobri que não é bem assim. Tanto é que é tanta coisa, tanta informação que eu resolvi ler. Vamos lá. Eu fiz um resumo aqui, mas vou ler com fidedignidade, ou seja, ao pé da letra, alguns trechos que eu colhi de algumas revistas. Por exemplo, a revista Isto É, a revista Veja e outras que são as fontes que eu busquei. Vamos lá então. Dá licença que eu vou botar o óculos, eu não gosto de usar óculos, mas enfim, a idade me obriga. A Margareth Menezes da Purificação Costa nasceu em Salvador no dia 13 de outubro de 1962, portanto ela tem 62 anos. É uma cantora, compositora e ex-atriz brasileira. Em 2023, agora, ela foi nomeada ministra da Cultura. É ganhadora de 2 troféus Caymmi, 2 troféus Imprensa, 4 troféus Dodô e Omar, além de ter sido indicada para o Grammy Awards e Grammy Latino. Contabiliza 21 turnês mundiais e foi considerada pelo jornal Los Angeles Times como a Aretha Franklin brasileira. A futura ministra da Cultura do governo atual enfrenta uma série de processos na Justiça do Trabalho. Ao menos 12 ações contra a artista foram identificadas junto a tribunais trabalhistas. A cantora é acusada de não pagar fundo de garantia, férias e 13º salário aos funcionários. A atual ministra, melhor dizendo, isso foi escrito antes dela assumir, Margareth Menezes enfrentou uma série de processos. Em 9 desses processos, ela foi condenada ou firmou acordo com os funcionários, movimentando ao todo R$ 675.300 reais. Outras 3 ações trabalhistas que ainda não tiveram desfecho têm o valor de R$ 194.900 reais. A cantora é dona das empresas Estrela do Mar Produções Artísticas, fundada em 2001, Pedra do Mar Produções Artísticas, criada em 2009. Todas são sediadas em Salvador, na Bahia, onde Menezes nasceu. Margareth também é acusada de não pagar fundo de garantia, horas extras e férias a funcionários que trabalharam com ela por mais de 10 anos. Essas ações foram ajuizadas nos tribunais regionais trabalhistas da 5ª Região e da 15ª Região.
em 2015, de 2015 a 2022. Ela também está supostamente devendo mais de 1 milhão aos cofres públicos, segundo a Veja, porque ela foi condenada em 2020 pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, a devolver uma verba que ela havia recebido de 338 mil reais. E ela não tem formação superior. Então, esse é o ponto. A pessoa que não tem formação superior, segundo a minha ótica a respeito às opiniões em contrário, não pode exercer um cargo público, principalmente se for de comando. Porque um ministro, uma ministra, um secretário de prefeitura, um secretário de Estado, tem que ter conhecimento amplo de gestão, de administração, mesmo que seja na iniciativa privada, embora essa Margarete tenha, em tese, experiência, ela administra 2 empresas próprias em uma ONG, uma associação, uma instituição. Então, teoricamente, ela deveria ter experiência positiva, não basta ter experiência em gestão, ela tem que ter uma experiência que dê resultado positiva. Pelo que nós vimos ali, a gestão dela é desastrosa, ela não paga nem funcionários, não paga impostos, então isso não é uma boa gestão, isso é uma má gestão que chega a me dar indigestão, se é que me entendem. Então, uma pessoa que ao longo da vida, vocês viram que foi durante muito tempo, não consegue fazer uma boa gestão em coisas pequenas, em empresas pequenas da sua própria propriedade, obviamente não vai poder gerir bilhões e bilhões de reais a nível federal. Uma questão de lógica, uma lógica ululante, digamos assim. Eu pedi uma licença poética para falar essa coisa de lógica ululante. É uma lógica gritante, melhor dizendo. A pessoa não tem qualificação, assim como a pessoa que o indicou. Isso consolida e confirma uma velha tese minha. Se o cara que é indicado, que é eleito para presidente, leia-se Lula, Bolsonaro e outros ao longo da história, não tem capacidade administrativa, não tem experiência positiva em gestão, independente do caráter dele, se ele vai roubar ou não, independente disso. Só isso desqualifica ele para ser presidente ou prefeito de cidade de 4 mil habitantes, porque ele também não vai conseguir, ele não vai ter um critério bom para contratar seus assessores diretos. Se fosse numa empresa, o dono estaria contratando os diretores das várias áreas, dos vários departamentos. No caso de um presidente, aí contrata ministros. E ele vai contratar, se for um cara desqualificado, leia-se Lula, Bolsonaro, ele vai contratar segundo a régua dele, que é uma régua pequenininha, bem pequenininha. Quase não aparece aí, uma régua minúscula, se é que me entendem. Porque um cara que tem conhecimento amplo, gigantesco, que é o que se espera de um candidato a presidente, larga experiência, uma inteligência bem superior à média, lógico que ele vai se cercar de pessoas igualmente competentes. E o inverso é verdadeiro. Se o cara é desqualificado, tem uma inteligência de mediana para baixo, ou mesmo que seja inteligente, mas ao longo da vida, por mais dinheiro que tivesse amealhado, honesta ou desonestamente, nunca se prestou a estudar, a ampliar seu horizonte de conhecimento, obviamente, evidentemente, não pode, se tivesse um mínimo de respeito à população e espírito público republicano, não se candidataria de forma alguma, porque ele teria respeito pelas pessoas. Se um cara desqualificado se candidata a prefeito de uma cidade de 3 habitantes, ele não tem respeito pelos 3 habitantes.
Isso vale para um presidente desqualificado que se candidata a presidente de um país de 215 milhões de pessoas. Aí multiplica-se o desrespeito por cada cidadão, se é que me entendem. Matemática simples. Então, ele está desrespeitando 215 milhões de pessoas, então o nível de desrespeito dele é nessa proporção. Tá certo? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, gratidão eterna por tudo, sorte na vida e tchau. Até mais.